Olá, doutor Sérgio, tudo bem? Bem, não tivemos oportunidade de nos encontrar, mas talvez eu possa passar o que eu estou desejando lhe dizer aqui pelo vídeo mesmo. Não tem necessidade desse encontro para essa fase. O que eu quero lhe dizer é que durante esses últimos 20 anos, o senhor deve ter lido alguma coisa do nosso trabalho, nós desenvolvemos um procedimento que remove os sintomas dos transtornos mentais. Todos esses sintomas, como já falamos, que é insônia, pesadelo, cansaço ao acordar, pensamento negativo, suicida, aquela aflição da falta de ar, sudorese, dores pelo corpo, tudo isso são causados por aquilo que eu chamo de vetor externo. Vetor externo nada mais é do que são espíritos, né? Que são espíritos. E o senhor deve saber disso. Só que esses espíritos não são tratados em casa espírita. A casa espírita trabalha num outro nível. Trabalha com aqueles que já estão procurando ajuda. O espírito que é levado a uma casa espírita, ele passa por um processo e aceita entrar para se tratar. Esses são deixados. O astral inferior tem muito pouca bibliografia que fala sobre isso. Durante esses 20 anos trabalhando na mediunidade e dentro de um hospital psiquiátrico, o senhor deve imaginar que a coisa deve ter sido realmente muito profunda. Nós não temos no movimento espírita bibliografia que fale claramente sobre isso. Fala alguma coisa, mas não abre esse universo. E eu tive que aprender realmente no dia a dia. Existem outros autores que já falam alguma coisa, mas falam especificamente sobre um tipo de entidade ou outra, mas não fala daquela relação lá embaixo. Não fala uma série de outras coisas que nós temos que começar a trabalhar, como por exemplo, existem aqueles que se pegam por sintonia, existem aqueles que eu chamo de empreiteiros, que são dos mercenários, que se colocam à disposição para fazer qualquer tipo de atividade com o objetivo de conseguir energia, porque a moeda corrente lá embaixo é energia. Eles não conseguem metabolizar o fluido cósmico universal que cria, que gera esse fluido vital. Isso só para quem está na luz, e eles não estão. Eles vivem nas sombras ou na escuridão. Então existem aqueles outros que se valem dos elementais, o poder da mente, outro que usa uma série de ideoplastias. Então nós, durante esses anos, aprendemos a trabalhar com esse grupo. Eu tenho ido muitas vezes, agora felizmente eu não tenho ido tanto, tenho trabalhado mais no consultório. Mas em desdobramento a gente tem ido lá e os benfeitores têm nos mostrado. Como já disse antes, nós trabalhamos com a doutora Nise, ou melhor, nós servimos a doutora Nise. Ela está residente na Colônia Esperança. E existe uma equipe grande que dirige esse projeto. Só que agora nós entramos esse ano num projeto novo. Mas antes eu quero dizer um pouco sobre essa terapia. Depois eu falo do outro projeto. Nós criamos um procedimento que dá determinados comandos ao inconsciente, à mente do paciente, e ele acessa esses vetores. Por quê? Porque ele já está sintonizado, já tem um link ali, sintonizado. Só que o espírito que está obsediando se esconde, mas ele tem um link e a gente consegue buscar. E o que acontece? O paciente não vê, ele simplesmente vê cores, que são as imagens do inconsciente. Então, esse trabalho, nós trabalhamos com as energias que gravitam em torno das imagens do inconsciente da doutora Nise. Com isso, nós conseguimos, então, remover, através de uma série de procedimentos. Há alguns anos atrás, ela chega para mim e fala, eu fazia esse trabalho falando, né? Dando ordem, comandos e fazendo. Só que eu só conseguia fazer para aqueles que acreditavam no mundo espiritual. Existia um grande contingente de pacientes que eram evangélicos, que não queriam, esses evangélicos nem queriam saber. A doutora Nise pediu para que eu não usasse a palavra espírita, espírito ou espírita e criasse outras terminologias. Eu acabei criando uma série de outros vetores externos, vetores internos, que são as demandas do inconsciente,
para facilitar. E ela me disse, você agora não vai falar, você vai trabalhar mente a mente. Imagina, eu tive que aprender a fazer esse trabalho mente a mente. Não tem nada a ver com o trabalho de doutrinação ou orientação que se faz na casa espírita. Quem trabalha com isso, eu trabalhei muitos anos com isso, quem trabalha com isso não vai conseguir fazer o trabalho, porque não há uma ressonância entre ideias. O espírito, você tem que partir de outra forma, com outro conhecimento. Então, eu levei uns 6 meses para aceitar e experimentar esse procedimento com a mente. E eu negando, e ela voltava e falava, você tem que fazer assim, e eu não conseguia, eu não acreditava. Até que eu moro na Tijuca, aqui no Rio, e o meu consultório era em Copacabana. Eu peguei o metrô, um dia que eu estava muito mal. Eu tinha sido vampirizado durante a noite, de um trabalho que eu fiz, e eu tinha me sugado minhas energias, eu quase não estava conseguindo ficar em pé. E eu dentro do metrô, cheio em pé, eu pensei, puxa, ela falou que eu posso, que eu sabia que eu estava com algum vetor, algum espírito ligado a mim ali, sugando minha energia. Eu posso fazer isso mentalmente. Então eu fechei os olhos e eu fiz o procedimento mentalmente. Fiquei bom na hora. A partir daquele momento, nunca mais eu falei. Eu passei a trabalhar mentalmente. E isso tem trazido um sucesso fantástico, porque você atua com todas as pessoas, inclusive com pessoas, eu faço por telefone, com pessoas de fora do Brasil que não falam a nossa língua e eu não falo a língua deles, mas através do pensamento, porque o pensamento é a linguagem universal, é a linguagem dos espíritos, por isso que a gente consegue. Então, o que eu queria nesse ponto era fazer uma demonstração para o senhor, porque eu sei que o senhor está muito preocupado com isso. O movimento espírita não me deu o respaldo que eu precisei. Muito pelo contrário, eu fui massacrado quando eu comecei com essa ideia. Até porque eu não falo isso para as pessoas e nem mesmo para os meus alunos, porque as pessoas se assustam. O paciente, ele já está sintonizado lá embaixo com o espírito. Ele pode não estar dando ordens ou manipulando a mente dele, mas está sintonizado. O que eu faço é simplesmente isso. Eu utilizo a própria mediunidade natural do paciente, todo mundo consegue, todo mundo, e eu utilizo essa própria mediunidade para trazer aquele vetor. Ele não vai incorporar, não incorpora, não tem nada a ver. Ele simplesmente demonstra a cor. Esta cor é que vai representar. Então, entre as cores, nós temos as cores normais da pessoa que está bem, que é o azul, que é o cinza, que é a cor do nosso inconsciente normal. Tem as cores como, por exemplo, onde o amarelo está presente, que é o amarelo, dourado, laranja, são cores, e o verde, que demonstram medo. Pode ser medo do paciente, pela coerção mental que ele vem sofrendo, ou até medo do vetor, do espírito, porque sabe que vai ser levado. E ele está sentindo aquilo. E existem aquelas cores agressivas, essas que são perigosas, onde o vermelho está presente. O vermelho, o marrom, o roxo, lilás, rosa, são cores que geralmente são muito agressivas. E a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque esse não tem convencimento. Você tem que levar na marra. Como trabalhamos com equipe, essas equipes são fantásticas, estão lá para isso. Um certo momento, eu perguntei à doutora Anise por que eles estavam permitindo isso. Eu tive várias mensagens de vários espíritos, doutor Bezerra de Menezes, doutor Herman e vários outros espíritos tiveram contato conosco, uns através de médiuns e outros diretamente comigo. Então, eu fiquei pensando, por que razão isso? A doutrina espírita não poderia estar fazendo isso? E eles dizem que não. A doutrina espírita trabalha numa determinada faixa de vibração. Nós temos que agora, devido a um momento de transição, ajudar a fazer essa limpeza no astral que está sendo devassado pela luz. Então, esse trabalho vai ser feito. Mas isso aí é a primeira parte. Existe uma segunda parte que depois eu quero comentar com o senhor, em vídeo futuro, que é o Projeto Esperança, onde a doutora Anise, agora esse ano, ela começou a trabalhar conosco. Criar um protocolo onde a gente possa levar à sociedade um modelo de educação, vamos chamar assim,
que façam com que as pessoas caminhem para a saúde mental. O senhor sabe que as pessoas que já adoecem hoje, tirando as doenças mesmo, né? Vamos tirar as doenças e falar sobre os transtornos, que tem os transtornos de ansiedade, depressão e tudo mais, são pessoas que começaram a acumular uma série de lixos durante a sua vida, aspirações que não tem nada a ver. E o próprio Chico falou que nós chegássemos nesse momento, a ciência ia trazer muita coisa, mas só que nós não estávamos preparados para essa ciência. Nós nos encantamos com isso e, principalmente jovens, ficam com o desejo de ser aquilo que não são, então causam frustrações, problemas sérios de relacionamento, mas a coisa é mais profunda do que isso. Então a doutora, ela está começando reuniões, estamos fazendo reuniões semanais, o nosso grupo, e ela está passando informações. Só que recentemente nós fomos terrivelmente atacados a uma horda de espíritos trevosos que resolveram criar um obstáculo para a gente. Então, nós estamos saneando, tanto a equipe do outro lado, da Colônia de Esperança, quanto nós. Então, estamos preparados e a gente está começando agora com esse projeto. Quando tivermos alguma coisa, eu vou passando para o senhor. Se houver interesse em conhecer esse procedimento, eu posso ir a São Paulo, eu posso ir até onde o senhor está. Eu sei que sou um homem ocupado e eu tenho mais tempo do que o senhor, certamente. Só que eu gostaria de ir para que nós pudéssemos fazer demonstração. 5, 6 pessoas que tenham ansiedade, depressão, baixa autoestima, pessoas que estão com algum transtorno, fibromialgia, para que a gente possa fazer ali na sua frente o procedimento e depois explicar o que foi feito. E na hora essas pessoas vão dar o seu depoimento, porque há uma mudança muito grande. Elas dizem que estão leves, não estão sentindo mais a coerção. É bem interessante. Se houver interesse da sua parte, eu vejo como um grande pesquisador da área da psiquiatria, do espiritismo, a gente sabe que o senhor está envolvido aí com processos bem interessantes. E eu acredito que seria uma oportunidade muito boa para nós se pudéssemos levar até o seu conhecimento. Peço desculpa pelo alongamento do vídeo. Eu desejo ao senhor hoje é sexta-feira, eu acho que amanhã que o senhor vem aqui ao Rio para ver mensagem. Eu desejo sucesso lá no seu encontro e, se Deus quiser, nós nos encontraremos uma oportunidade próxima. Olha, eu dou preferência, se puder, um sábado, que não seja o primeiro sábado do mês, porque eu dou aula. Mas se só puder durante a semana, eu dou um jeito. É só a gente marcar com antecedência de uns 15 dias que eu consigo mexer na minha agenda, eu posso me dedicar um dia inteiro aí com vocês. Se for necessário 2 dias eu vou, não há problema nenhum. Eu estou aqui para poder servir. Um forte abraço e muita paz para o senhor.